Já imaginou, galera? Viver num tempo em que tomar um banho era quase suicídio social, que espirrar era coisa do tinhoso e abrir um buraco na cabeça era a solução para tudo? Essa era a Idade Média, meu amigo. Uma época onde a galera tinha mais fé do que a higiene e a criatividade, bom, era no mínimo peculiar. Nesse episódio do Túnel do Tempo, vamos desvendar as leis mais bizarras, os costumes mais sinistros e os tratamentos médicos que fariam qualquer médico de hoje correr para longe. Prepare-se para uma viagem no tempo, porque depois desse vídeo, você vai agradecer por ter nascido no século 21. Segura o forninho que a gente tá só começando, porque as próximas paradas dessa viagem são de fazer você questionar a sanidade da galera daquela época. Se prepare para dar boas risadas, se assustar um pouco ou muito, e quem sabe até aprender algo útil para o próximo churrasco com a galera. E aí você pensa, mas na Idade Média era tranquilo, era só cultivar a terra e ser feliz. Só que não, meu amigo, imagina só. Você, camponês, ralando no campo, suando as pestanas, e de repente, bam! Chega um nobre todo pomposo, com roupas chiques, e você ali, com sua roupa de saco de batata. Pois é, até a aparência era controlada. Existiam leis que proibiam camponeses de usar roupas da hora. É isso mesmo que você ouviu. Nada de cores vibrantes, tecidos finos, ou qualquer coisa que lembrasse a vestimenta da nobreza. Afinal, ninguém podia ofuscar a elite, né? E não pense que era só uma questão de estética, não. Essas leis eram a mais pura demonstração de poder. Usar uma roupa acima do seu status social podia te render uma bela multa. Ou pior, uma temporada de graça, na masmorra mais próxima. Parece piada, né? Mas essa era a realidade na Idade Média. A mensagem era clara. Você é o que você veste, e ai de quem ousasse desafiar essa regra. Se você já achou o código de vestimenta da Idade Média um absurdo, prepare-se para o cardápio. A gente sabe que a culinária medieval não era lá essas coisas, mas acredite, era ainda pior dependendo da sua classe social. E não, eu não estou falando de restaurantes estrelados, mas sim da comida que você tinha o direito de comer. Enquanto a nobreza se esbaldava em banquetes com javalis, fazões e outras iguarias, os camponeses... Bom, digamos que a vida deles era baseada em sopa de repolho. E não era qualquer sopa de repolho, era aquela sopa de repolho com gosto de segunda-feira, sabe? E se você pensa que era só isso, se enganou. Existiam leis que proibiam os camponeses de caçar, mesmo em suas próprias terras. Comer um coelho, por exemplo, era um crime digno de punição. Afinal, a caça era um privilégio da nobreza. Parece brincadeira, né? Mas era assim que a banda tocava na Idade Média. A comida era um símbolo de status, e ai de quem ousasse desafiar essa ordem. E quando a gente pensa que já viu de tudo, a Idade Média nos surpreende com seus métodos científicos de justiça. Se você acha que júri popular é complicado, imagina só depender da sua capacidade de flutuar para provar sua inocência. Pois é, no quesito justiça, a galera da Idade Média era criativa. Para determinar se uma pessoa era ou não uma bruxa, eles usavam o famoso julgamento da água. E não era um teste de natação, era muito pior. Amarravam a acusada e a jogavam num rio ou lago. Se ela afundasse, ufa, era inocente. Mas se ela tivesse a ousadia de boiar, meu amigo, era a prova cabal de que ela era uma bruxa e tinha feito um pacto com o cramulhão. E não pense que elas se salvavam se boiassem, não. Aí que a coisa ficava feia mesmo. Geralmente a galera que boiava era considerada culpada e condenada à morte. É mole? E se você está aí pensando que a Idade Média era só trevas e desgraça, espere até ouvir falar da medicina da época. Se você acha que ir ao médico hoje em dia é complicado, imagine ter que lidar com sanguessugas e a teoria dos humores.
Na cabeça da galera medieval, o corpo humano era controlado por 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Se você ficasse doente, era porque seus humores estavam desequilibrados. E qual era a solução? Sangria, meu amigo. Eles acreditavam que tirar sangue do paciente, geralmente com sanguessugas ou facas não muito limpas, restabeleceria o equilíbrio dos humores e curaria qualquer doença. O problema é que, na maioria das vezes, a cura era pior que a doença. Imagina só a quantidade de gente que morreu de infecção generalizada por causa dessa prática? É de arrepiar. E por falar em tratamentos médicos bizarros, prepare o estômago porque o próximo é de cair o queixo. Se você está com dor de cabeça, o que você faz? Toma um analgésico, coloca uma compressa de água fria, certo? Pois é, na Idade Média, a galera resolvia tudo com uma boa e velha trepanação. Isso mesmo, meu amigo, abrir um buraco no crânio. E não pense que era só um furinho, não. Eles abriam uns rombos na cabeça da galera. E sabe o que é pior? Eles faziam isso sem anestesia e com ferramentas que mais pareciam instrumentos de tortura. Era serrote, martelo, cinzel. É claro que a taxa de sucesso era baixíssima, e muita gente acabou indo dessa para uma melhor, ou pior, depois de uma sessão dessas. Mas hey, pelo menos eles tentavam, né? E se você pensa que os tribunais de hoje em dia são caóticos, espere até ouvir como funcionavam os julgamentos na Idade Média. Esqueça os advogados, as provas e a lógica, meu amigo. Naquela época, a justiça era decidida na base da força bruta, ou, em alguns casos, com a ajuda divina, ou seria a falta dela. Imagine só a cena. 2 caras com um desentendimento, em vez de resolverem na conversa, eles marcavam um duelo até a morte. E o melhor, ou pior, de tudo, o vencedor do duelo era declarado inocente. E se você acha que duelos já são absurdos, prepare-se para o julgamento por fogo. Basicamente, o acusado tinha que segurar um ferro em brasa ou atravessar uma área em chamas. Se ele se queimasse, era culpado. Se por algum milagre ele saísse ileso, era declarado inocente. Ah, e não podemos esquecer dos julgamentos de animais. Sim, você ouviu direito. Animais eram levados a tribunais e julgados por seus crimes. É mole? E para finalizar nossa viagem pela bizarrice medieval, que tal falarmos sobre as punições públicas? Se você acha que levar um puxão de orelha dos seus pais era humilhante, imagine ser obrigado a usar uma máscara de ferro em praça pública. Pois é, na Idade Média, o constrangimento público era a cereja do bolo da justiça. Eles tinham cada método de punição que faria qualquer um preferir a prisão perpétua. As máscaras da vergonha, por exemplo, eram instrumentos de tortura psicológica. Elas tinham formatos humilhantes, como focinhos de porco, orelhas de burro e por aí vai. A ideia era expor o condenado ao ridículo público. E não para por aí. Tinha gente que era açoitada em praça pública, marcado a ferro quente ou preso em gaiolas para servir de exemplo. A Idade Média era uma verdadeira aula de como não tratar o próximo. E aí, galera? Chegamos ao fim da nossa jornada pela Idade Média. Se você chegou até aqui sem questionar a sanidade da humanidade, meus parabéns. Você é forte. Brincadeira, mas falando sério, a Idade Média foi uma época complexa e fascinante, apesar de todas as suas esquisitices. Mas calma que a gente não para por aqui. Essa foi só a pontinha do iceberg da bizarrice histórica. O que você viu aqui é só um gostinho do que ainda vamos explorar juntos. Então já sabe, né? Deixa o like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E aí, qual dessas esquisitices medievais mais te chocou? Conta pra gente nos comentários. Quem sabe a sua história não aparece em um próximo vídeo.
Fica ligado que a gente volta em breve com mais histórias inacreditáveis do passado. Até a próxima cambada!